Olá, eu sou Josivânio Antônio Souza da Silva, tenho 25 anos, atualmente eu moro na aldeia São Miguel, certo? Sou indígena do povo potiguara, localizado no litoral norte da Paraíba. Sou natural do município de Rio Tinto, mas desde sempre eu vivo nesse território. É, Então tive uma infância muito parecida, para vocês terem uma referência, muito parecida com das crianças que vivem em sítio. Aqui eu moro próximo de um rio, então sempre gostei muito de tomar banho de rio, né? O território também é litorâneo, então eu sempre fui para o mar, tomei muito banho de mar, inclusive na infância aprendi a nadar sozinho. E tive uma vida de muito contato com a natureza. Sempre gostei de andar de pé descalço, sempre gostei de correr, de tomar banho de chuva. E desde sempre eu faço pinturas corporais. Isso aqui no meu corpo não é tatuagem, certo? São pinturas corporais indígenas. Eu acredito que isso é um dom, porque não são todas as pessoas que fazem a pintura corporal aqui na comunidade, né, na comunidade indígena. E eu cresci fazendo essas pinturas, mas eu não sabia o significado delas. Cresci participando dos rituais, mas eu também não sabia o significado, né? Não sabia por que eu estava dançando. E precisei trabalhar muito cedo, né? Porque fui pai com 16 anos de idade. Então precisei trabalhar para sustentar a minha família. E aqui é um território com poucas possibilidades de trabalho. Então eu tive a ideia de vender bolo na beira da praia, em feriados, em dias de semana, para arrumar uma renda, né? E comprar comida para minha família e para mim, né? Mas eu tive uma ideia diferente das outras pessoas. Eu fui vender bolo trajado, como indígena. E aqui as pessoas não têm mais esse costume de se vestir, a não ser no mês de abril, né? Que é quando as pessoas participam do grande ritual. O nome do nosso ritual é o Toré. Então as pessoas não têm mais esse costume de andar caracterizadas. E eu vendia bolo na praia caracterizado. Então eu utilizava as pinturas, né? Pinturas feitas com a tinta de genipapo, certo? Uma fruta. Então é uma tinta natural que oxida com a pele, fica assim preta. Então eu ia para a praia com as pinturas, com cocá, a pintura facial feita com urucum, com a cestinha de bolo. E as pessoas costumavam me perguntar o porquê, a minha história, o porquê que eu estava vestido, qual o significado da pintura. Me pediam para vir conhecer o território indígena, me pediam para trazer eles até as aldeias. Perguntavam várias coisas e muitas delas eu não sabia responder. Tipo, qual o significado dessa pintura que você está utilizando? Isso eu não sabia falar. É, Quem é o pajé? O que é que o cacique faz? Tinham muitas coisas que eu não sabia responder. O fato de ser indígena, para mim, não significava saber de tudo, porque a nossa cultura ela foi quase que apagada. Então as pessoas não conhecem muito sobre a própria história aqui. As pessoas sabem que são indígenas, mas muitas delas não conhecem sua própria história. Então isso me fez pesquisar, me fez ir a fundo, né? Perguntar para os mais velhos como era a vida antigamente. Comecei a pesquisar em livros, na internet, sobre a história do lugar, sobre a história realmente do meu povo, sobre o significado das pinturas. Isso me fez entrar na rede de turismo, onde eu comecei a trazer pessoas para dentro da comunidade indígena para conhecerem, né, a cultura. Comecei a trazer pessoas para verem os artesanatos. Comecei a falar para meus amigos, familiares, é, criarem comidas, fazerem comidas, né, típicas da nossa região, típica realmente, tipo um peixe assado na palha de bananeira. Comecei a, de certa forma, incentivar as pessoas sobre a cultura. E as pessoas começaram a trabalhar, assim como eu, também a caráter, né? Isso me fez aprender muito mesmo. Então, eu modifiquei o meu nome para Raoni. Raoni é uma grande referência no Brasil inteiro, um grande cacique, o cacique Raoni. A tradução do nome Raoni é grande guerreiro. Na época, quando eu comecei a trabalhar, né, vendendo bolos, isso em 2016, eu ainda me chamava Josivânio, algumas pessoas me conheciam como Índio do Bolo. E depois, a partir do ano de 2017, quando eu comecei realmente a pesquisar a fundo sobre a minha cultura, eu quebrei a minha mão direita e eu não conseguia mais trabalhar. Então não conseguia me pintar, eu também vendia as pinturas à noite, né? Fazia pintura corporal nas pessoas e eu dependia muito da minha mão direita para poder desenhar, fazer os desenhos no corpo. Então eu comecei a praticar com a esquerda, comecei a me tornar ambidestro
Hoje eu faço as minhas pinturas sozinho, certo? Isso aqui tudo no meu corpo é pintura corporal. Essa é a casca de tartaruga, representa longevidade e resistência. Essa é a salamanta, representa a demarcação de terras indígenas, força, resistência. Então, eu modifiquei o meu nome para Raoni Potiguara, porque Raoni, a tradução do nome Raoni é grande guerreiro. E eu me sinto um grande guerreiro. Então, mudei meu nome para Raoni Potiguara, quer dizer comedor de camarão, né? Então, traduzindo, meu nome seria Grande Guerreiro Comedor de Camarão. E eu fui aprendendo a minha cultura, fui me envolvendo, né? E fui começando a guiar excursões, guiar em agências de turismo, certo? Trazer as pessoas para cá em massa. Várias pessoas vieram conhecer o meu trabalho, várias pessoas vieram conhecer a minha história, conhecer a história do meu povo, conhecer realmente a cultura, né? Como nós vivemos atualmente, a forma como vivemos. E eu fiquei bastante conhecido. Em 2017 eu participei da minha primeira feira, Multifeira Brasil Mostra Brasil, bastante conhecida aqui na Paraíba e em outros estados. E fui começando a trabalhar, fui começando a ficar bastante conhecido, né, nesse ramo cultural, começando a fazer as pinturas, começando a trabalhar com as artes, com os artesanatos. E minha história começa a partir disso. Mas para mim, de todos os trabalhos que eu desempenhei na vida, para mim o mais gratificante, o mais significante foi quando professoras, né, professores de várias escolas começaram a me convidar para dar aula para as crianças, para falar sobre minha história, falar sobre a atualidade. Algumas pessoas acham que nós ainda vivemos como no ano de 1500, que os indígenas moravam em oca, os indígenas andavam pelado, e essa não é a nossa realidade, pelo menos a nossa realidade aqui do povo potiguara. Então eu comecei a falar isso para as crianças nas escolas, e eu me sentia bastante emocionado quando aquelas crianças olhavam para mim e me viam como uma referência. Então, para mim isso foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida, né? Nunca tivemos incentivo nenhum para a divulgação do nosso trabalho, então tivemos sempre que correr atrás, através de rede social, através de Instagram, Facebook, através do boca a boca, que é quando uma pessoa vem, conhece o meu trabalho, fala para outra pessoa, mas em relação a um incentivo local mesmo, nunca tivemos esse incentivo, né? Algumas pessoas criticam o meu trabalho, falam que eu sou doido, já chegaram a me chamar de doido porque eu estou vestido todos os dias durante o ano e não só em datas comemorativas, como em abril. Então, críticas aparecem, mas eu estou aqui vivendo, estou mostrando para o mundo a minha cultura, mostrando para o mundo a minha história, o meu trabalho. Eu criei essa forma de trabalho, né? Sou autônomo. Então, amo o que eu faço, amo a minha cultura. Hoje eu realmente conheço a minha história, passo para várias outras pessoas, ensino para várias outras pessoas que querem conhecer e que querem também participar disso, trabalhar dessa forma. Então, hoje, graças ao meu trabalho, né, graças à forma como eu iniciei, hoje tem outros guias, hoje tem outros condutores que também fazem dessa forma, se pintam, né, se caracterizam. E hoje eu realmente me conheço como Raoni Potiguara. Hoje eu realmente conheço minha história. Sei o significado do cocá, que representa a bravura e a força do meu povo. Sei o significado da tinta vermelha, o urucum, que representa o sangue e a bravura do meu povo. Sei o significado do genipapo, que representa a energia da mãe natureza. E para nós, uma grande parte complicada, né? Uma parte complicada também da minha vida e da parte para a comunidade aqui foi quando surgiu o Covid, né? Então, muitas pessoas deixaram de trabalhar, muitas pessoas que defendem do turismo, assim como eu, tiveram que ficar em casa, né? Se protegendo para que não viesse pegar a doença. Mas, felizmente, pelo fato de sermos indígenas, fomos os primeiros a ser vacinados. Então, com a chegada da vacina e com a chegada do conhecimento realmente, né, de como se prevenir da doença, começamos a receber aos poucos novamente pessoas que estão também vacinadas, utilizando máscara, utilizando álcool e gel. Temos também todo cuidado com a questão do distanciamento, então não deixamos com que as pessoas se aproximem muito dos indígenas local. E tivemos que tomar essas medidas, né, preventivas para que a doença não se espalhe aqui na nossa comunidade.
Mas, como eu falei para vocês, tipo, 90% da população aqui está vacinada. E eu tô levando minha vida, apresentando minha história, divulgando minha história. Se eu ganhar, se eu chegar a ganhar esse prêmio, eu tenho um grande desejo que é construir uma oca, certo? No quintal da minha casa. O quintal da minha casa também é como esse, tem uma grande mata. E eu pretendo construir uma oca onde eu possa trazer artesanatos de várias pessoas daqui da região, onde eu possa trazer artes de vários outros artistas e colocar nesse espaço para ajudar essas pessoas e fazer com que mais pessoas venham conhecer nosso trabalho, mais pessoas venham conhecer a nossa cultura, né? A cultura indígena que é tão importante para o nosso país. Nos roteiros que eu faço com excursões, eu sempre falo para as pessoas o cuidado que elas devem ter com a natureza, a importância do indígena para a natureza, né? Sabemos que o indígena ele é um defensor da natureza. Então, vivemos em um mundo hoje onde o ser humano destrói muito, joga muito plástico. Então, eu conscientizo essas pessoas durante meus roteiros, faço reflexão. E é isso, gente. Para mim é muito gratificante o meu trabalho. Eu tenho muito orgulho do que eu faço. Minha família tem muito orgulho do que eu faço. Meus amigos começaram a me acompanhar. Agora há pouco eu criei uma equipe, né? A equipe Raoni Potiguara. Então, onde meu melhor amigo de infância me acompanha nos roteiros, a esposa dele, a minha namorada, a irmã dele. E eu tô levando para minha família e para as outras famílias que querem aprender e que querem continuar expandindo a cultura, né? Mostrando para o mundo a cultura que estava se apagando, sendo esquecida aos poucos. Então, meu trabalho é esse como jovem, é levar a minha cultura adiante. Eu gostaria de cantar uma música para vocês, uma música que eu mesmo fiz, certo? Então, fala sobre um pouco das pinturas, fala sobre o território que antes era conhecido como Acaiutubiró, terra do caju azedo. Então, pensando nisso, eu criei uma música que eu gostaria de cantar para vocês. A música tem uma parte em tupi antigo, certo? E uma parte na língua brasileira, na língua portuguesa, certo? Sheibia Caiutibiró, Sheibia Caiutibiró, Sushi Guaraniabá, Ixi Guaraniabá. Sou da terra do caju azedo, conhecido por ser um guerreiro. Urucum é meu sangue vermelho, eu sou selva. Sou da terra do caju azedo, conhecido por ser um guerreiro. Urucum é meu sangue vermelho, eu sou selva. Sou guerreiro do norte, sou potiguara forte. Sou filho de um senhor do trovão, a colmeia me ensina a união. Sou guerreiro do norte, sou potiguara forte. Sou filho de um senhor do trovão, a colmeia me ensina a união. A folha da jurema, a coral resistência. Sou guerreiro do norte, sou potiguara forte. A folha da jurema, a coral resistência. Sou guerreiro do norte, sou potiguara forte. Hey, 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 oh, oh. Gratidão.